Olá, queridos professores, eu sou Magela Borba Gato, mestre da cultura popular brasileira, e estou aqui para falar de educação patrimonial, em nome da Origem Arqueologia. Nós estamos gravando aqui no Origem Cultural, no ateliê, e é a partir daqui que nós vamos ter uma conversa, um pequeno passeio sobre tudo aquilo que é patrimônio. Vamos falar de patrimônio arqueológico, patrimônio imaterial, paisagístico, patrimônio edificado e tudo aquilo que está relacionado a esse assunto. Na noite do tempo, tudo isso está presente e tudo isso nos rodeia. O primeiro olhar para o tema patrimônio é o patrimônio que nos rodeia. E você, professor, pode levar o seu aluno a refletir sobre a paisagem do lugar onde você vive. Se a sua cidade, a sua região possui uma formação natural diferente de outras regiões, isso já é um tipo de patrimônio. Em muitos lugares existe, por exemplo, uma pedra, uma grande pedra, que leva às vezes um determinado nome e aquilo faz parte da cultura daquele povo, da referência daquele povo. Então procure identificar aí na sua cidade, na sua região, se existe uma formação natural diferenciada que faz com que o seu lugar tenha esse patrimônio paisagístico natural. Esse patrimônio arquitetônico, esse patrimônio edificado, ele é um registro de um período, de um tipo de vida que existiu naquele lugar. E então vocês também podem lançar esse olhar e identificar se aí na sua cidade, na sua região, vocês possuem fazendas antigas, casarões antigos, mesmo igrejas, que são marcos de uma história, de um período. Então, olhar para essas construções, para esses registros arquitetônicos como peça importante do patrimônio desse lugar onde você vive, faz com que esse registro passe a ser de fundamental importância para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu lugar. Ainda pensando no patrimônio arquitetônico, no patrimônio edificado, as capelas rurais, as casas mais simples, de outros períodos, casas, por exemplo, de pau a pique, e de outros tipos de fazeres populares também entram nesse contexto de patrimônio edificado, de patrimônio arquitetônico. Quando nós pensamos também nas grandes árvores, a essas grandes árvores podem estar associadas lendas, rituais, religiosos ou simbólicos, e que dão àquela árvore uma importância que vai além da sua própria força, que é ser uma árvore que está ali há muito tempo. Temos também o patrimônio arqueológico, que registram povos que viveram muito antes de nós. Nós podemos ter aí ferramentas de corte, pontas de lança,
objetos cerâmicos, registros de aldeamentos, esse universo patrimonial no qual nós estamos inseridos. Temos também um outro patrimônio que é igualmente importante, o patrimônio imaterial, as festas populares, os costumes populares, a culinária, o jeito próprio de fazer alguma coisa, contação de histórias, pessoas importantes do universo popular, todos aqueles que fazem a cultura nacional, a cultura de um povo, a cultura de um lugar, a cultura de uma região. E por fim, dentro do patrimônio imaterial, tudo aquilo que povoa a nossa imaginação, a nossa própria história. Essas lendas, esse patrimônio, ele pode estar ligado a todos os outros, de alguma forma. Então, ao falar com o seu aluno sobre patrimônio, diga a ele que patrimônio é algo amplo e que ele próprio faz parte da alma desse patrimônio. Agora que vocês já viram, né, toda a nossa explanação sobre patrimônio, né, essa caminhada que nós fizemos aí por todos os tipos de patrimônio, nós vamos sugerir a vocês ideias, né, de como trabalhar esse tema como uma composição artística, né? Sair um pouco daquele raciocínio de todos os objetos construídos em cima de uma plataforma, né? Pensar como uma construção artística, uma construção simbólica, né? Feita em planos, né? E aí eu apresento essa aqui para vocês, que nada mais é do que a construção em 3 dimensões daquilo que vocês viram nas pranchas. Então aqui, falando de materiais, eu tenho no fundo, né, uma prancha de cartão duro, né, ou pode ser também uma placa fina de madeira. Obviamente que vocês não precisam fazer uma maquete como essa, né? uma composição como essa. Mas aqui vai uma ideia de construção, né? Então vocês podem partir sempre de um fundo, né? Um fundo plano, né? Aqui eu inseri o patrimônio imaterial por meio de um desenho, um desenho colorido. Então aqui eu já tenho um registro. Logo mais eu tenho as montanhas que foram feitas com a aplicação de uma camada fina de isopor ou de cartão, né? E aí todos os elementos foram feitos de maneira recortada, né? São figuras recortadas com uma dimensão, né, uma largura pequena e sobrepostos dessa forma. Assim você também leva o seu aluno a compreender os planos, né, aquilo que está mais distante, aquilo que está mais próximo, né? E dá para fazer também uma leitura do que veio primeiro, do que é mais importante, ou aquilo que foi sendo acrescentado na paisagem a partir da existência do homem. Seja esse homem da atualidade, seja o homem de outras épocas, seja mesmo os homens que viveram há centenas ou milhares de anos antes de nós. Então, vamos falar dos materiais. Eu utilizei materiais bastante simples, né? Papelão, né? Retirado de uma caixa de embalagem.
Utilizei também essa placa fina de isopor, que normalmente nós encontramos em compras de supermercados, né? Então é o isopor bem fininho. Utilizei também uma folha de papel cartão bem duro. Isso aqui eu retirei de um bloco de papel para desenho, mas existem vários tipos de cartão que você pode encontrar aí na sua região. E a mais conhecida no meio escolar, a placa de isopor, né? Não tendo a placa de isopor, você pode trabalhar tranquilamente com esses outros materiais, né? Papel cartão duro, isopor fino, né? E papelão de embalagens, né? Com isso daqui, você pode construir essas sobreposições, né, a partir de desenho, recorte, colagem e pintura. Vamos falar também de outros materiais que podem nos ajudar, né? Por exemplo, essa caixa, né, de papel reciclado, né, onde nós compramos às vezes, né, com os ovos. Essa parte aqui, ela pode, por exemplo, resultar nisso daqui, né? Então, aqui uma representação de uma palmeira, né? E isso aqui é feito com o rolinho, né? Um rolinho feito com esse tipo de papelão. Esse papelão, dessa forma, nós encontramos tanto no papel higiênico quanto no papel toalha. Ele é muito bom porque ele é resistente. Então, aqui nessa peça, vocês têm 3 elementos, né? Uma base de isopor, o tronco, né, feito com esse papelão, e as folhas feitas com recortes a partir de uma caixa de ovo. Isso para o caso de você querer representar elementos da natureza. Vamos também mostrar aqui para vocês essa árvore, né? É lógico que aqui é um esboço ainda, né? Também utilizamos isopor, esse rolinho, né, feito com esse tipo de papelão, alguns pedaços de papelão amassado desse tipo e alguns pedaços da caixa de ovo. Um outro material que eu usei, ou que nós podemos usar, são as embalagens, né, de produtos que nós compramos aí. Embalagens feitas de papel cartão bem fininho, né? Aqui eu coloquei dentro, né, para uma questão de maior firmeza, né, papelão e pedaços de isopor para que ela fique mais estável, né? E utilizei fita adesiva, né, o que nós conhecemos como fita crepe, né, para fazer um reforço aqui de todos os cantos, né? Para que isso aqui? Isso aqui serve, por exemplo, na representação de casas, né, de construções. Aqui, por exemplo, eu tenho uma base de papelão, uma caixinha de remédio, um pedaço de isopor que foi cortado aqui, né, para resultar numa casa, né, pensando que isso aqui pode representar numa escala maior essa casinha que está aqui. Obviamente que ela vai ter o formato da casa que vocês têm aí na sua cidade, na sua região, né? Então, aqui é uma ideia de representação de construção, né, que está ligado ao patrimônio edificado, né, ao patrimônio arquitetônico.
né? Então, uma caixinha de remédio, uma base de papelão, fita adesiva e um pedaço de isopor podem se tornar uma casa, né? Um casarão. Tá? E temos também aqui o aproveitamento de caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo está aqui representando uma capelinha, né? Então, caixa de fósforo, a tampa, né? Uma parte da caixinha propriamente, né? Ela se torna aqui uma parte da construção, um pedacinho de isopor se torna a torre e aqui embaixo um cartonado mais fininho, né? Que pode ser substituído por papelão ou aquele mesmo isopor que nós vimos e que vem, né, junto com os frios ou coisas que nós compramos em supermercado. Aqui uma outra representação de casa, né? Também com uma caixinha de fósforo, né? Então a parte externa da caixa de fósforo representa a casa. Aqui dentro eu coloquei um pedacinho de isopor para dar estabilidade à caixa e aqui nada mais é do que a parte interna da caixinha de fósforo. Eu cortei, criei um ângulo aqui e isso já se tornou o telhado. Isso tudo adesivado aí com esse tipo de fita e em cima de uma base também rígida, né? Então, com isso, você pode ter uma ideia, né? Um princípio de construção para propor para o seu aluno, né? Caixas de embalagem, caixinhas de fósforo, caixinhas de remédio, papelão, pedaços de isopor e fita adesiva. Vamos também pensar aqui, né, no patrimônio imaterial, né, quando ele vai falar da culinária, dos fazeres, dos saberes, né, dos mestres da culinária popular, dos doces, das quitandas, enfim, das coisas que se faz no âmbito da culinária popular, da culinária regional, né? Aqui eu estou representando um fogão a lenha, né? Com uma espécie de uma panela, então essa panelinha aqui, ela nada mais é do que uma tampa de um recipiente, né? Aqui eu fiz algo escavado no isopor, palitos de fósforo, né? E aqui eu mostro para vocês que ele é feito todo em isopor, né? Fiz os recortes e colei isso também numa base e dei um acabamento com fita adesiva. É importante lembrar, né, que se o aluno, principalmente se ele for ainda criança, né, quiser construir algo semelhante a isso, ele precisa ter a ajuda de um adulto, né, caso ele vá usar uma faca, uma serrinha, né, um estilete, enfim. Mas está aqui uma ideia que pode estar relacionada com a cultura imaterial, que engloba os fazeres, né? E aqui nós temos uma representação de uma escavação arqueológica, né? De artefatos arqueológicos, onde eu utilizei uma parte daquela caixinha de ovos, uma tampinha de um objeto, né? De um recipiente de remédio e ainda uma parte de um outro recipiente plástico. Isso para quê? Para representar os objetos que são encontrados nas escavações e que, portanto, fazem parte do patrimônio arqueológico. E tudo isso foi feito também
com isopor, né? E colado numa base de papelão. Aqui eu utilizei tinta guache. Você, por exemplo, se tem dificuldade dentro da sua realidade, você pode utilizar aqui terra peneirada misturada com cola e vai dar um efeito até muito mais real, né, por se tratar de terra, né? Então aqui nós temos também duas ideias, né, feitas com materiais muito simples. Vamos falar agora dos bonecos, né? Se nós queremos representar tanto essas pessoas, né, que viveram em períodos muito mais antigos, né? Se nós queremos representar pessoas da nossa atualidade, né, contadores de histórias, violeiros, etc., ou se nós queremos até falar de pessoas que viveram há 100, 200 anos atrás, nós vamos criar aí os bonecos, né? E aqui eu preparei um bonequinho todo de papel, rolete, né, de folha de revista e fita adesiva. Ele ainda não está estável, né, porque o ideal é colocá-lo numa base, mas temos aqui um bonequinho que segue alguma proporção física, né? E como é que eu fiz isso, né? Eu me baseei na proporção de um manequim, né? Então essa proporção ela nos dá a ideia de tamanho de perna, braço, altura do corpo. E como é que foi feito isso? Eu criei duas partes, né, recortadas em papelão, né, compondo aqui cabeça, tronco e pernas, e fiz a medida do braço, né? Então aqui são roletes que eu fiz com folha de revista, né? Então são folhas que são enroladas, né? Você pode enrolar essa folha a partir do próprio movimento do dedo, né? Então, vocês provavelmente já fizeram isso, né? Então, nós criamos o rolete. Com esse rolete, nós podemos fazer muitas coisas, muitas estruturas, né? Então, esse rolete, ele vai preso aqui, né? Com um pedacinho de fita. E é basicamente com ele, né, que eu trabalhei. Então, tendo feito esse tipo de rolete, eu medi, né, a proporção do braço e o próprio braço já se torna a estrutura da perna, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um rolete que, dobrado na altura do ombro, é ao mesmo tempo braço e ao mesmo tempo perna. Fiz isso aqui e coloquei ainda um outro rolete dobrado várias vezes, né? Que dá a estrutura ao tórax e à cabeça, né? Tudo isso unido com fita adesiva. Feito essa primeira parte, eu pego a outra parte, sobreponho, né? E com bastante calma, bastante paciência, coloco aqui a fita adesiva, prendo essa parte aqui também, na altura da cintura, né? E posso criar algo parecido com a manga de uma camisa, né? Se nós queremos fazer um vestido, então é só descer com uma outra estrutura até aqui. E aí você pode incentivar o seu aluno
Há também com papéis mais finos, né? Recortar uma camisa, colocar aqui, recortar uma calça com papel colorido, colocar aqui, fazer talvez um chapéu, pintar um rostinho com caneta, né? E assim você vai ter um personagem ou vários personagens, né? Então, o que eu usei aqui? Usei uma referência, né, de proporção, né? Usei papelão, né, recortado, fita adesiva, roletes de folha de revista, que ficam mais fininhos e ficam menores, né? E a partir disso fui criando o boneco, né? E aí, se você vai conversar com os seus alunos sobre infinitas possibilidades de representação da figura humana, você pode colocar objetos ou, como vocês viram nas pranchas, né? Algum homem ou mulher segurando um tambor, um estandarte, uma enxada, enfim, coisas que estão relacionadas àquilo que eles retratam. Então, aqui fica uma ideia de construção de bonecos. E os objetos que ele pode segurar, né? Você pode fazer também com tampinhas, né? Essa é uma tampinha, né, de garrafa de refrigerante, pedacinhos de tampas de recipientes plásticos, né? Aqui, por exemplo, pode representar uma espécie de copo, né? Vocês podem usar também rolhas, podem usar pequenos pedaços de metal, né? Isso aqui, por exemplo, eu retirei de um guarda-chuva velho, né? São as articulações de um guarda-chuva. O clips, né? Quando eu não tenho esse tipo de ferrinho, né? Então eu desdobro, né? E uso essas estruturas metálicas para dar, por exemplo, sustentação em coisas que vão ficar fixadas. As ferramentas que eu usei, que não são assim totalmente necessárias, mas ajudam bastante, são alicates, né, de dois tipos, né, no meu caso, tesoura, né, estilete, e aqui ainda uma tesoura mais fina para recortes mais delicados. É lógico que na maioria das vezes o seu aluno não terá essas coisas, né? Pode ser que ele não tenha, pode ser que o pai dele tenha, né? Se na casa dele existem essas ferramentas, ok. Se não existe, isso não é impedimento, né? É importante que você, professor, estimule o seu aluno a encontrar alternativas dentro da realidade dele, né? Essas ferramentas, elas são facilitadoras, mas elas não são limitadoras, né? Então, havendo, o resultado se torna mais fácil de ser obtido. Não havendo, vamos acreditar na possibilidade infinita que o ser humano tem de encontrar outras saídas, né? E a criança, muito mais do que o adulto, ela consegue ver alternativas que nós adultos não vemos, né? Então, com essa pequena amostragem, né, de possibilidades, de conceitos, de materiais e de ideias, eu espero que você, querido professor, consiga incentivar o seu aluno a olhar para a questão patrimonial, a identificar os tipos patrimoniais
que existem na sua cidade, na sua região, e registrá-los aqui artisticamente, né? Nessa composição, aquilo que vocês têm aí de riqueza, né? Então, foi um grande prazer trazer para vocês essas reflexões e espero um dia poder contemplar aí o resultado dos trabalhos de vocês. Grande abraço e boa viagem dentro desse universo do patrimônio.